Então, vamos lá. Mas vamos lá. Prazer estar falando com você, pastor. Prazer é meu, pastor. Espero que a sua família toda esteja muito bem, né? Os nossos irmãos da Igreja Missão Nacional de São Sebastião, uma igreja que eu tenho um carinho muito grande, viu? Amém. Tá, pessoal que está bem, sim, estamos aí caminhando na graça de Deus. Amém. Mas vamos lá, então. Amém. Já tem gente aí com a gente já? Para que a gente possa começar essa, esse nosso Café com o Carlão segundo. Bem, e eu tenho certeza que vai ser bênção. Hoje aí, como nós estamos falando da história da igreja, a trajetória, não especificamente contar só a história da igreja, mas tirar dúvidas entre conduta da igreja, as dúvidas que os irmãos têm em relação à igreja, né? Tanto do passado quanto a atual. Tá? Então, é para a gente fazer uma pequena introdução, pastor, o pessoal já ir elaborando as suas perguntas aí, o povo que tiver pergunta já vai elaborando e mandando aí nos comentários. Tá? Os irmãos aí, me perdoam aí um pouco dessa falta de ar. Os irmãos que não sabem ainda, testei positivo para o Covid. Então, de vez em quando vai dar uma travada aqui. Mas nós estamos aí, firme e forte. Ah, se Deus quiser, vai estar tudo bem. Já, já. Então, faz uma pequena introdução aí, pastor, sobre a igreja, né? Surgimento da igreja, como surgiu. Uma pequena introdução aí para o pessoal já ir se programando com as perguntas. Tá, ok, então. Então, falar sobre a igreja, pastor Carlos, e todos que estão nos acompanhando, é, é uma tarefa complexa, né? Porque só de história são mais de 2000 anos, né? Não dá para a gente, em alguns momentos aqui, contar em detalhes tudo, mas a igreja ela caminhou ao longo da história com outras influências externas. Então, quando a gente fala de história da igreja, a gente tem que considerar o desenvolvimento social, político, né, do povo, da nação, e também o desenvolvimento do pensamento teológico. Mas, assim, uma introdução, se a gente vai resumir isso numa introdução, a gente vê a igreja surgindo ali, como é de comum pensamento da maioria das pessoas, em Atos 2, né, naquela reunião das línguas, e atribui-se àquele momento o início da igreja. Porém, tem um momento antes que Jesus fala sobre a igreja, né? Jesus fala com Pedro, no diálogo que ele tem com Pedro, lá em Mateus 16, que é aquele momento, aquele diálogo que Jesus pergunta, o que dizem de mim? E Pedro fala, uns dizem que é Elias, tem aquele diálogo com Jesus, e Jesus fala, indaga a Pedro acerca disso, fala, e tu, o que dizes de mim? E Pedro fala, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, não é isso? Então, e aí Jesus responde a Pedro, olha, e tu és Pedro, né? E sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Acontece que esse é o primeiro momento que a palavra igreja, da tradução para o grego, aparece na Bíblia. Porém, Jesus não falava grego, ele falou aramaico, muito possivelmente. A expressão igreja, que aparece no Evangelho de Mateus, provavelmente foi dito em aramaico. E a palavra mais próxima do aramaico para a igreja é monai, que tem a raiz na expressão monai, que significa morada de Deus. A palavra igreja, eclesia, em hebraico, em grego, perdão, ela, ela, ela é traduzida como chamados para fora. Veja bem, a palavra igreja, chamados para fora. Comumente se diz que é a reunião para a adoração de um povo crente. E Jesus fala para Pedro sobre essa afirmação de Pedro. Assim como Pedro chamava Cefas, que significa aquele que ouve. Quando ele passa a chamar Pedro, ele é rocha, né? Firmeza nas afirmações. Vai ser mais, ele vai deixar de ser só um ouvinte, mas também afirmar a partir dessa afirmação que ele faz para Jesus ali, no que diz que ele é o Cristo, filho do Deus vivo. Então, para mim, particularmente, essa é uma afirmação do início da igreja, sobre essa afirmação de que ele é o Cristo. Inicia-se a igreja. Ah,
ela se desenvolve no meio dos discípulos, aqueles que saem para fora. Você percebe que o movimento de Jesus, eles saem do templo, do ambiente religioso e se lançam a pregar, né? Por toda a Galileia, e a gente vê isso nos textos. Quando Jesus é crucificado, e é bom entender que Mateus ele foi escrito 30 anos depois da morte de Jesus, aproximadamente, 30 anos depois. E ele começa essa pregação igreja gente, não como instituição, não como prédio. Igreja gente, eu sou igreja, você é igreja, né? E saímos para fora aquilo, ou lançamos para fora aquilo que está em nós, que é Deus, a morada de Deus, no sentido de pregar o evangelho. Veja que é uma coisa bem complexa, mas o Espírito Santo nos faz lançar para fora o reino de Deus, e isso é o exercício da igreja, né? Aí tem a revolta judaica nos anos 40 e 50, que o povo cristão se lança para outras terras, tem o evento de Massada, que é uma carnificina que ocorre ali. Enfim, é o cerco de Jerusalém e o povo cristão, seguidor de Jesus, se lança fora. E a perseguição sobre eles é intensa até o ano 110, mais ou menos, logo depois da morte de João, que é o último discípulo a morrer. E essa perseguição se dá ao longo de muitos anos. Por volta de 311, o Edito de Tolerância, ele cessa a perseguição dos cristãos. Quer dizer, até o ano 110, os cristãos são perseguidos, mas não há uma igreja institucionalizada. São pessoas que se reúnem nas casas, nos cemitérios, lugares meio que escondidos. A partir do ano 110, a perseguição ela fica seletiva. O Império Romano começa a perseguir as lideranças, não mais como um todo, mas as lideranças. Em 311, com o Edito de Tolerância, cessa-se a perseguição sobre os cristãos. Em 312, Constantino vai a uma guerra contra Magêncio e Licídio. Há uma divisão, um conflito de autoridade e há uma guerra. E diz a lenda que Constantino tem um sonho da cruz e algumas letras lá, né? E ele desenha isso nos escudos de soldado. Ele vai contra Magêncio e ele vence a guerra contra Magêncio. Então, em 312, ele determina, isso acontece em 312. Em 313, há esse movimento de Constantino para o cristianismo. Em 325, surge o Concílio de Nicéia, onde, por influência de um homem chamado Lactâncio, Constantino já começa a convidar os bispos, as autoridades religiosas daquele momento, para começar um movimento de institucionalização da igreja. Mas por que tudo isso, pastor? Porque o Império Romano está em ruínas. O povo cristão tem crescido. E é aquele negócio, se você não pode vencê-los, una-se a eles, né? E aquela ideia de dividir, de tudo que eu tenho e dividir, que é um momento, que é a pregação do evangelho, dos cristãos da igreja antiga, ela atrai os ideais de Constantino no sentido de reestruturar o Império Romano, que vai, em 475, ruir definitivamente com a invasão dos bárbaros. Então, esse movimento, a igreja como pessoa, né, sem institucionalização, sem templo, sem paredes, ela vai até 325, aproximadamente. Em 380, ela se torna a religião oficial do Império Romano. Em 392, depois de Cristo, toda religião que não seja cristã é proibida no Império. Então, a igreja deixa de ser igreja gente, pessoas, e passa a ser uma igreja institucionalizada. E nesse período todo que eu estou te narrando aqui, também vão surgindo os movimentos teológicos, pensamentos teológicos. Temos aí Policarpo, desde os anos 100,
temos outros pais teológicos, pais apologistas que defenderam contra as heresias que foram surgindo, que são várias, né? Não nem cabe aqui falar sobre isso, que demoraria muito tempo. Então, o desenvolvimento da igreja, ela vai naturalmente, como gente, como pessoas que se reúnem, que anunciam o evangelho em momentos de perseguição, outrora em momentos de mais paz, ela vai até 392, aproximadamente. A partir daí, o cristianismo se torna uma religião institucionalizada. E aí, com a institucionalização, surgem vários princípios de organização, né? A gente tem aí os pensamentos teológicos. Ao longo desses primeiros 4 séculos aí, foi discutido a divindade de Jesus, foi discutido temas como a Trindade, foram vários temas que foram desenvolvendo. Aquilo que para a gente hoje chega muito normal, a gente fala a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Então, essa questão foi muito debatida nesses primeiros 4 séculos. Pra você ter uma ideia, a Bíblia, como nós conhecemos, o cânon, né, fechado, foi em 397, no Concílio de Cartago. Então, até então, a gente não tinha uma Bíblia formada como nós temos hoje, que é a Bíblia dos católicos, primeiramente. Depois Lutero tira 7 livros e fica a Bíblia protestante. Ao longo desse período, a influência política dentro da igreja foi muito grande. Muito grande. Pra você ter uma ideia, o casamento, por exemplo, ele só veio a ser uma instituição dentro do cristianismo com a figura sacerdotal para realizar o casamento só no ano 1000, entre o século IX e o século X. Antes eram os pais que abençoavam o casamento, né? A gente vê isso lá no Antigo Testamento. Então, essas questões foram sistematizando e organizando a igreja como instituição. Já no século XII, a gente tem um período escolástico, né? E ao longo, até chegar aí por volta de 1200 e alguma coisa, na época de São Tomás de Aquino, o que ocorre? Os pensamentos, as pessoas começaram a criticar a conduta da igreja, e Tomás de Aquino, por exemplo, ele queria um movimento, uma renovação dentro da igreja a partir das ideias, do pensamento. Óbvio, não teve grande êxito, né? Esse período é chamado escolástica por conta das instituições de ensino irem surgindo, as faculdades daquele momento. Desse período de Tomás de Aquino até Lutero, nós temos algumas figuras importantes, como John Hus, Wycliffe, que foram homens que se levantaram propondo essa reforma dentro da igreja. Lembrando que só tinha a igreja católica, né? Aí, em 1054, ela se dividiu entre igreja oriental e igreja. Aqui o pensamento para depois a gente abrir para aquilo que os irmãos quiserem saber e que eu souber responder, né? Então, a gente teve esse período pré-Lutero, pré-reforma, que a gente teve duas figuras muito importantes, John Hus e Wycliffe. E ambos foram queimados, né? Por propor essa questão da reforma, de um repensar sobre a teologia da igreja. Por exemplo, ter acesso às escrituras, além, né, do clero, do Papa e dos padres, enfim, para que todos tivessem acesso a essas informações e a livre interpretação motivada pelo Espírito Santo, óbvio, né? Então, em 1517, em outubro de 1517, acontece a Reforma Protestante, quando Martim Lutero prega na Catedral de Wittenberg as 95 teses dele lá, é um marco, né? E depois, logo depois, vem a tradução da Bíblia para o alemão, e depois ela vai sendo traduzida para outros idiomas. Mas a Reforma Protestante também, ela também influenciou além da igreja, além da religião. Porque
a partir da Reforma Protestante, surge um movimento conhecido como Iluminismo. E esse Iluminismo, as pessoas têm acesso às ciências, são livres para a ciência. Então, eles começam a estudar, por exemplo, a área médica, as tecnologias que vão surgindo, que até então a igreja proibia. Por exemplo, você desenvolveu um medicamento, né? Mulheres, aquele chazinho de erva cidreira, você já deve ter tomado, né? E que cura a gripe, aquele outro chazinho, não sei do que as nossas avós, nossas mães faziam. No período pré-reforma, muitas vezes eram caracterizados, né, como bruxaria. E as mulheres iam para os tribunais da Inquisição e fogueira, muitas delas. Então, a Reforma Protestante, ela influenciou mais no mundo como um todo, no avanço da tecnologia, das ciências, de ambas as ciências, né, do que anteriormente, principalmente no campo do pensamento. Isso foi na Reforma Protestante. Daí depois, temas teológicos, como predestinação, com John Calvino, vai surgir nesses pensamentos, logo depois de Lutero. Depois vem surgindo movimentos na Igreja Reformada, que surgem vários outros movimentos, que ramificam. Na Inglaterra, por exemplo, do século XVIII, XIX, muitas inclusões, muitos movimentos surgem. Por exemplo, o movimento dos irmãos, que depois vão dar origem à teologia dispensacionalista, a Bíblia de Scofield, que surge do movimento dos irmãos, e a teologia vai abrindo para vários outros pensamentos, e várias outras denominações vão surgindo, principalmente na Inglaterra. Chegando aos Estados Unidos, e lá nos Estados Unidos, em 1906, surge aquele evento que todos nós conhecemos, lá em Los Angeles, que é a Rua Azusa, que é os irmãos que estavam orando e sentem o Espírito Santo ali, e ali surge um movimento que vai ganhar a América Latina toda com os missionários americanos, né? Mas anteriormente a isso, no Brasil, chega em 1958 a primeira igreja institucionalizada, no Rio de Janeiro, que é a Igreja Congregacional. Logo depois de 58 vem a Igreja Presbiteriana. E aí vão surgindo outras igrejas reformadas no Brasil. Em 1911, que você sabe, que veio surgir a primeira igreja pentecostal, que é a Igreja Assembleia de Deus, com os irmãos Berg e Weibring, acho que é o nome, os dois irmãos suecos. Então a igreja, ela como eu disse, é uma coisa complexa, não dá para falar assim, é só um resumo mesmo, mas ela passou por várias transformações, desde o século IV, principalmente, motivado pela política e pelo desenvolvimento social. Aí você quer dizer que Deus não operou mesmo nas intenções próprias dos personagens que surgiram ao longo da história? Deus sempre operou a sua vontade, o seu agir e os seus projetos, mesmo diante de situações que os homens estavam pensando neles, por exemplo. Né? Deus sempre agiu, a mensagem de Deus sempre foi pregada. Mas a gente poderia dividir assim. Até o quarto século, nós tivemos a igreja gente, pessoas que se reuniam. Depois do quarto século, até os dias de hoje, nós temos a igreja institucionalizada, que nasce no movimento de Constantino, a igreja constantiniana. É um resumo muito raso, inclusive. Como eu te disse, não dá para falar profundamente sobre tudo isso. Não, mas é só para a gente ter uma introdução mesmo, porque agora já começar a vir algumas perguntas. Só para a gente dar abertura enquanto o Davi vai anotando aqui. Pastor, o pastor falou no começo que lá no início de Jesus com os seus discípulos, quando o pastor tem ali como ponto de partida, eles saíam muito para fora, né? Muito. Sim. E agora já pode ser que essa pergunta seria um pouco mais apropriada para o final, mas acho que não tem muito ordem aqui nesse... Vamos lá. Vamos sem ordem mesmo. Você não acha que hoje, talvez,
o que falta para a igreja, como igreja, realmente, para instituição. Falta isso, talvez? Hoje, você não acha que as igrejas hoje estão muito fechadas? Então, pastor, é aquilo que eu falei no começo. A palavra igreja, ela significa sair para fora. Sim. É o grego, do grego. Eclesia significa sair para fora. Agora, quando nós institucionalizamos alguma coisa, nós nos fechamos dentro da nossa teologia, da nossa maneira de ver, da nossa maneira de interpretar, e isso cria barreiras. E isso cria barreiras. Né? Deus deixou de operar por causa disso? Não, Deus não deixou de operar por causa disso. Deus continua agindo ao longo de toda a história. Mas, assim, quando eu falo assim que as igrejas, diante da sua pergunta, que as igrejas se fecharam em si próprias, a gente não está generalizando, obviamente. Nós conhecemos muitas igrejas que fazem um projeto missionário maravilhoso, né? A, a, a igreja que eu amo tanto, que eu faço parte, que é a sua também, a nossa Igreja Missão Nacional, ela é uma igreja que ela dá oportunidade para pessoas se tornarem grandes homens de Deus, pregadores, que se ajuda, a igreja que contribui para que as pessoas vão para outros estados, inclusive, que nós temos igrejas, não se fechando em si. O nosso presidente, o pastor Milton, por exemplo, ele é um camarada que tem inteligência e também que tem essa desenvoltura do lado espiritual de compreensão além do seu próprio pensamento. Todos nós temos o nosso próprio pensamento sobre as coisas, de forma geral, mas é uma pessoa aberta para refletir sobre outros pensamentos, né? que é a mensagem do Evangelho. O Evangelho é uma novidade de vida, uma novidade. O Evangelho não é um texto só, né? Não é somente um texto. O Evangelho é vida. E a vida, ela acontece, ela se desenvolve. Então, nesse sentido, respondendo a sua pergunta, eu penso que entender igreja hoje que seria o maior problema. Entender o que é igreja. Sim. De forma assim, final. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Respondeu. O Davi vai pegar ali, estamos dando uma arrumada aqui no celular, que a bateria estava querendo acabar. Pega ali, tem mais rapaz, a minha também acho que está meio comprometida, hein? Tá complicado hoje. Mas vamos lá, tem aqui algumas perguntas que já chegaram aqui para a gente. Vamos lá. Quais eram os elementos da igreja primitiva? A igreja primitiva, elemento que você diz, que tipo de elemento? Bom, pastor, foi a pergunta que fizeram. Eu não sei do que ele está querendo. Qual era os propósitos, talvez? Vamos falar um pouco sobre os propósitos. Porque elementos a gente está falando sobre instrumentalização, talvez, né? Quando a gente fala quais eram os elementos da igreja. A igreja era motivada pelo Espírito Santo, obviamente, a partir de uma compreensão da pregação de Jesus. Assim, veja bem, Jesus ele não reformou o judaísmo, certo? Jesus ele não fundou uma igreja. Ele anunciou o reino de Deus. E o reino de Deus, você consegue ver isso lá na oração sacerdotal. Que ele é a única oração que a gente tem que conhece de Jesus por completo. E ele fala que ele quer aquele que Deus deu para ele. E que todos nós aqui sejamos um como ele é com o Pai. Eu penso que o grande instrumento da igreja primitiva era anunciar o amor de Deus, né? Incluir pessoas que eram excluídas pela religiosidade naquele momento e também anunciar que um reino eterno, a vida eterna, é a semente da eternidade. Porque a pregação de Jesus ela é paradoxal. Quando ele diz assim, olha, quem perder a vida, achará. Não é isso? Jesus disse. Você tem que perder a vida para encontrar ela. Você tem que morrer para ter vida. Ele fala para Nicodemos, olha, você tem que nascer de novo.
que tudo que você sabe, ele era doutor, Nicodemos, na religião, né, no judaísmo, ele fala, tudo que você sabe é bom, você sabe muito. Jesus o trata como mestre. Só que bateu no teto. Para ir além do teto, você tem que repensar tudo isso a partir dessa pregação de Jesus. A E pessoa quando a chegou. gente bate no teto? E quando a gente bate no teto? Quando a gente fixa uma ideia sobre Deus. A gente coloca Deus dentro de uma caixinha, né? Eu costumo dizer, eu amo a Bíblia. Eu sou um biblista. Mas, assim, Deus vai muito além da Bíblia. Né? Deus vai além da Bíblia. É essa questão de a gente querer determinar o tamanho de Deus. Olha, Deus não aceita isso, Deus não aceita aquilo, a partir, obviamente, da nossa compreensão bíblica, mas Deus vai muito além da nossa compreensão. Ele transcende toda a criação. Amém? Ele colocou aqui, ó, são os elementos de culto mesmo. Quais seriam os elementos de culto da igreja primitiva? É parecido com a Então, igreja de hoje ou mudou muita coisa? não, mudou bastante. Mudou bastante. Basicamente, a igreja primitiva, a igreja antiga, era reuniões para falar sobre a mensagem de Jesus, orientações acerca de questões sociais daquele momento. Você vê Paulo escrevendo na igreja de Corinto, nas 2 vezes, e aí a gente pega a carta de Corinto e a gente pensa que Paulo escreveu tudo aquilo de uma vez e mandou a carta. Mas não foi bem assim. Paulo respondia, eram pequenos bilhetes, respondia a questões que iam surgindo no desenvolver dessa comunidade e depois isso tudo virou uma carta. Né? Depois tudo isso foi organizado como uma carta que temos hoje, primeira, segunda carta aos Coríntios, por exemplo. Mas antes disso, eles se reuniam para o partir do pão, né? Lembrando a mensagem de Jesus, isso em memória de mim até que eu volte, que é a nossa ceia. Eles partiam o pão, cantavam louvores e anunciavam o evangelho de Jesus. Basicamente era isso. A gente não tinha os cultos que a gente tem hoje, muito longe, até porque não tinham instrumentalidade para tanto naquele momento. Né? Mas pregação do Evangelho de Jesus, partir do pão e oração. Basicamente isso, essas 3 coisas. Em alguns momentos, louvores, lógico, mas basicamente era oração, pregação da mensagem de Jesus e o partir do pão. Tem uma outra pergunta que eu acredito que tem muito a ver com essa daí. Essa evolução da igreja, o pastor qualifica. Eu sei que isso aí não é um assunto muito bíblico, né? Não tem como a gente cravar na Bíblia. Mas, assim, uma opinião do pastor. Essa evolução que a igreja teve aí, você qualifica como boa ou ruim? Ou você vê os dois lados? Eu vejo os dois lados, pastor. Pastor? A palavra Travou de querigma, novo. ela... Pastor? Tá Aí. me ouvindo? Então, existe Voltou, uma voltou palavra em lá. grego. Voltou? Voltou. Então, existe uma palavra em grego chamada querigma. Essa palavra, ela significa, basicamente, como essência. Pode ser traduzida como essência. Então, existe uma essência naquilo que ocorre ao longo da história humana, que é a vontade de Deus. No mais profundo disso, você vê os movimentos que surgem hoje, muitos a gente poderia desaprovar. Mas mesmo assim, nesses momentos que nós desaprovamos, nós podemos ver pessoas salvas, pessoas sendo transformadas, porque a mensagem, a essência do poder de Deus é perceptível a partir da transformação de vida. Isso de forma geral que eu estou falando. Então, sempre há a mensagem mais profunda de Deus em qualquer circunstância. Agora, você tem, no Brasil em especial, 3 grandes movimentos, conhecidos como as 3 ondas do evangelismo no Brasil, que surge com a Assembleia de Deus, cuja ênfase na pregação era falar em línguas e o morar no céu. Depois a gente tem a segunda onda, década de 40 já,
se aproximando da década de 50, que são os movimentos de santificação e cura divina. Movimento da Igreja Quadrangular, depois aí surgiu o Brasil para Cristo. Depois dos anos 70, nós temos a terceira onda, que é o movimento neopentecostal. Então, nós temos um movimento, no começo do século, nós temos ali a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, que são conflitos da humanidade. E muito se dizia sobre o fim do mundo. Nós temos, por exemplo, no 1918, uma doença que matou 50 milhões de pessoas, inclusive o presidente brasileiro, Rodrigues Alves, né, que foi a gripe espanhola. Né? Então, tudo isso leva no imaginário do religioso, das pessoas, que, olha, está chegando o fim do mundo. E qual é a ênfase no momento desse? Pregar sobre a volta iminente do Senhor, santificação e morar no céu. É natural. Né? Aí depois nós temos, depois do período da Segunda Guerra Mundial, nós temos o quê? O movimento já que ele tem como grande ênfase a questão da cura divina, né? A busca pelo Espírito Santo. Nós temos esse movimento. Nos anos 70, nós já temos a sociedade mudando no sentido de reconstrução. Nos anos 70, por exemplo, as mulheres brasileiras, né, as donas de casa, começaram a sair para trabalhar para fora. Até então, isso não acontecia. Esse movimento que as mulheres ganharam seu espaço no trabalho também influenciou a questão social e a busca por progresso, né, financeiro, essas coisas todas, surgiu a teologia da prosperidade. Então, perceba o que eu quero dizer, é que a igreja ela vai acompanhando o desenvolvimento da sociedade. Porque a igreja está dentro da sociedade. E a sociedade está dentro da igreja. Mas Só que a gente não pode perder a essência disso. Essa que é a questão. Quando nós esquecemos que a pregação do evangelho tem que nos tornar pessoas maduras, fortes, para olhar, por exemplo, para a morte como uma porta que se abre para a eternidade. Por exemplo, assim, as pessoas falam que Deus livra da morte, certo? Mas Deus livra também na morte. Sim. Então, esse amadurecimento no sentido de que estamos aqui por um tempo, mas o nosso caminho é para a eternidade, é uma coisa que não pode fugir da pregação da igreja. Se Deus quiser te abençoar materialmente, amém. Mas isso não é o objetivo da igreja. Está lá no Sermão do Monte. Né? No Sermão do Monte, Jesus fala sobre isso. Se você olhar para os evangelhos, você tem as respostas disso. Né? É aquele que busca a riqueza, não os tem. Mas aquele que busca o reino de Deus, ele pode ter e desfrutar as riquezas desse mundo. É o processo inverso. Né? Não, tem a pergunta aqui da sua mãe, é essa mesmo, Davi? Aleluia. Tem uma aqui, ó. O partir do pão significa nossa Santa Ceia hoje? Então significa que todos os lutos... O que foi? É isso, Davi? Todos os cultos, eles celebravam a Santa Ceia? Não é como nós praticamos hoje. Tá? Não era como nós praticamos. Não é assim. Sempre o partir do pão, o alimento, ele fez parte. Se você olhar para as pregações de Jesus, ele sempre está ao redor da mesa e dividindo o alimento. Pode olhar para os evangelhos, você vai ver ele na casa de fulano, na casa de Beltrano, ou ele no monte, ou ele no lugar plano, como diz Lucas. Há a divisão do alimento para todos e a pregação da palavra. Isso faz parte. Então, quando a gente fala o partir o pão, é o repartir do alimento. Repartir do alimento. Olha, eu tenho e você não tem.
Então, no momento que nós nos reunimos, eu reparto com você aquilo que eu tenho para que todos nós nos alimentemos. É um momento de comunhão e confraternização, né? Existe um livro do Dr. Milton Schultz, que ele escreveu, o nome do livro é Projeto de Esperança. E o livro, o tema do livro, fala sobre pão e terra para todos. Aí há a justiça de Deus. Onde há pão e morada para todos, nesse lugar há a justiça de Deus, né? A paz de Deus. Então, estou citando isso porque, quando eles se reuniam, o alimento era para todos. O memorial, que nós conhecemos como memorial da Santa Ceia, quando Jesus ele fala, fazer isso em memória de mim até que eu volte, é que anteriormente a Jesus, a esse acontecimento, isso era feito em nome, por exemplo, de Moisés. Quando Moisés tirou o povo do Egito para instituir a Páscoa, eles faziam esse memorial como uma grande ceia. Sabe a ceia de Natal que a gente faz, reúne toda a família? E a gente celebra o Natal com aquela comilança toda? Era assim, antes de Jesus. E aí Jesus fala assim, ó, a partir de hoje vocês vão fazer esse cerimonial aqui, em meu nome. Então a ceia foi ganhando um modelo litúrgico, vamos usar esse termo, ao longo do desenvolvimento da igreja. Você pega, por exemplo, na Igreja Católica, antigamente os padres iam consagrar a Deus o cálice e a hóstia, eles viravam as costas para o povo e consagravam a Deus, né? Olha, eu consagro a Deus esses elementos, mas hoje é diferente. A percepção mudou. Ele vira-se para o povo e, junto com o povo, ele consagra a Deus. Que é o que nós fazemos nas nossas igrejas. Nós levantamos o pão de costa para o povo para consagrar? Não. Nós só somos uma voz que está falando aqui, mas o povo faz parte dessa consagração. Nós consagramos a Ti. É um memorial. Você perceba que a teologia ela vai mudando ao longo da história, mas a essência permanece. Quando é que você realiza a ceia do Senhor? Quando você divide o alimento com o outro. Você presta o serviço. Aí a gente pode falar que isso pode ser feito numa reunião de família, onde a gente pega o alimento e consagra a Deus, estamos fazendo isso em memória do Senhor, ou no movimento lá na igreja que a gente faz com um pedacinho do pão e o cálice. Essa é a essência da ceia, indiferente de como ela seja. A essência dela é que haja comunhão entre nós, em memória dele. Certo. Quais foram as influências que moldaram as igrejas? Como eu disse, foi a sociedade, a própria sociedade. A busca pela questão financeira e o progresso financeiro, o bem-estar humano. Mas teve algum nome assim, que o pastor qualifica assim, que trouxe uma influência grande para a igreja, que foi influenciando alguma pessoa assim, algumas pessoas, né? Sim. Nós temos desde lá da reforma anglicana, nós temos vários momentos. Robert Reid Calley, que foi um missionário que veio para o Brasil, por exemplo, que fundou a Igreja Congregacional, ele traz a ideia de simplicidade. Uma igreja anglicana institucionalizada, eles se reuniam para trazer o povo simples. Anthony Norris Groves, que foi um pastor inglês, ele chegava a retirar os móveis, as mobílias da casa dele, que ele era um médico, e colocava camas mais simples, camas militares, para que as pessoas viessem se reunir na casa dele e se sentissem mais à vontade no ambiente. Então, foi uma pessoa que teve a percepção da pregação e da reunião simples do cristianismo e quis trazer pessoas para junto dele. Então, para isso, ele mudou até a mobília da casa dele,
Então, é um cara que influenciou. John Nelson Darby, por exemplo, o inglês também, que desenvolveu a teologia dispensacionalista, que é as 7 dispensações. Daí você vai ter influência na escatologia, naquela questão do pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo. Essa figura, ele influenciou com esse pensamento da teologia dispensacionalista. A revista chamada da Meia-Noite, por exemplo, você tem, como eu disse, a Bíblia de Scofield, a influência com os missionários americanos que vieram evangelizar no Brasil, já nos anos de 1900, 1906, já trazem essa influência de John Nelson Darby e a sua percepção sobre as escrituras, a sua interpretação sobre as escrituras. Depois nós temos, por exemplo, no Brasil, vamos falar do Brasil, nós temos aí a Igreja Brasil para Cristo, né? O Manuel de Mello, e ele influencia bastante na questão da cura divina, dos movimentos que aconteceram lá. Aí depois nós temos já, e você vê que, falando do Manuel de Mello, ele foi influenciando até as origens de nossa Igreja Missão Nacional. Que o pastor Milton Pai, ele desenvolvia esse ministério de cura divina. Os antigos sabem disso, o pastor Anani, e a sociedade foi mudando. E aí chega depois R.R. Soares, chega Edir Macedo, um sistema de marketing para desenvolver o que é? A teologia da prosperidade. Olha, o poder de Deus está na sua vida se você é próspero. Senão você não tem o poder de Deus. Mas a pregação dessa teologia, ela deixa o evangelho um pouco de lado. Ela começa a utilizar textos do Antigo Testamento por causa do discurso triunfalista do povo judeu, que Deus é o Deus que dá vitória, Deus é isso, e sempre no sentido de dar vitória para aqueles que creem em Deus. Então, essas igrejas, elas deixam um pouco de lado os evangelhos de Jesus, pregam mais o Antigo Testamento. Ok? Depois vem o movimento gospel, né? Vem dos Estados Unidos também, com as igrejas que a ênfase passou a ser o emocional, a música, o desenvolvimento musical. Se você olhar para as canções mais antigas, como a harpa cristã, você vê que são temas diferentes das músicas de hoje. As ênfases musicais, o que se diz na letra da música é bem diferente do que você vê hoje. Então, essa questão de mudanças acompanhando as mudanças sociais, tanto no âmbito da música, como também no âmbito da ênfase na pregação. Ok? Vou correr aqui, porque senão eu falo bastante e você acaba não fazendo as perguntas. Tem aqui, ó. Não, mas tem que responder, tá certo? Podemos chamar essa nova onda de teologia do amor? Como o pastor enxerga essas novas igrejas? Olha, Deus é amor. Ok? E quem ama impõe limites por amor. A nossa liberdade, ela é porque Deus nos ama. E algumas imposições na vida que ocorrem, que vêm sobre nós, também é permitido porque Ele nos ama. A Bíblia chega a dizer que o justo é tirado enquanto o mal não vem sobre ele. Então, nesse sentido, em toda a ação de Deus, a gente vê o amor de Deus operando. Isso é uma coisa. Outra coisa é o liberalismo dentro das igrejas, que tudo pode. Tudo pode. Então, o próprio evangelho é uma mudança. O evangelho é luz em meio às trevas. Então, quando tudo está nivelado, tudo é trevas. O que é diferente causa espanto. E uma luz no meio de uma escuridão enorme, eu que moro aqui no interior agora, a gente olha aqui pelos matos, aqui é uma escuridão enorme. E um pontinho de luz lá adiante, numa casinha lá na montanha, você consegue visualizar a quilômetros de distância. Essa luz,
é o exercício do amor de Deus, mas no sentido de ética, de conduta, como um povo que se santifica e busca agir com santificação para fazer parte do reino de Deus, né? Se você olha para Jesus, ele exerceu amor quando a prostituta foi trazida até ele para ser apedrejada. O que ele fez? Ele exerceu amor. Mas o que ele disse? Vá e não peques mais. Então é assim, essas igrejas de amor, em que tudo pode, Isaías também fala, olha, quando acharem que tudo é normal, aquilo que não era normal, é mais ou menos assim, Isaías fala, e tornar o errado certo, e olhar para o errado, e começar a entendê-lo como certo, Isaías fala mais ou menos assim, é que as coisas não estão bem. Mas, de forma geral, quando a gente fala de igreja, esses movimentos de amor, teologia do amor, a gente tem que entender que o amor de Deus ele é exercido em todo o tempo, mas não confundir isso com liberalismo, onde tudo pode, o homem casar com mulher, o amor entre homem e mulher, aliás, perdão, o amor entre homem e homem, mulher e mulher, casamento, homossexual, enfim, não tenho nada contra, não tenho nada contra, mas eu não sou obrigado a concordar com isso a partir daquilo que eu vejo na palavra de Deus. Mas, pastor, tocou num assunto agora, é complicado, mas vamos lá. Que não só em relação a isso que o pastor falou, mas assim, você não acha que por causa dessa mudança da igreja, que a igreja vai mudando e tudo bem, falar os tempos são outros, as ideias são outras, isso e aquilo. Você não acha que com isso vai abrindo um leque para as pessoas olhar para a Bíblia? Eu sei que a Bíblia, por isso que a palavra de Deus fala que nós temos que examinar as Escrituras, temos que procurar o fundo, ver o porquê, para quem, mas tem pessoas que talvez não se aprofundam tanto e tem aqui não estou citando nome, então eu posso falar, porque eu não vou citar nomes, então é mais fácil. Pessoas que usam disso e têm o dom da fala, da eloquência, e acaba atraindo muitas pessoas para o benefício próprio. Um exemplo que o pastor falou, também não tenho nada contra, cada um segue o que quer, mas homem com homem, pessoas que hoje, um assunto que até, se o pastor, dentro disso aí que nós vamos comentar agora, puder falar um pouquinho, tatuagem. Muitas pessoas falam que tatuagem, qual o problema da tatuagem? Então, e aí vai indo, entendeu? Muita coisa vai se abrindo. Isso eu acredito que acaba se tornando um perigo para a igreja hoje, porque falam que, não, os tempos são outros. Então, uma coisa que eu ouvi esse tempo, que é só que os tempos são outros, falam que na igreja primitiva não poderiam ter pastoras. Hoje já pode. Por quê? São algumas ideias. Vamos começar de trás para frente, né? Essa questão de mulher não ser pastora é uma interpretação equivocada da carta de Paulo aos Coríntios, né? Também não vai dar para a gente falar aqui agora sobre isso, mas é totalmente equivocado, tem que entender aquele texto. Então é assim, o movimento de Jesus, vou chamar de movimento, teve em grande parte as mulheres. Quando Paulo tem a visão, lá em Atos, né? Olha, passa a Macedônia e ajuda-nos, lembra? Que aparece de um varão. Quando ele chega na Macedônia, que é a primeira vez que o evangelho sai do Oriente e alcança o Ocidente, que depois vem alcançar a nós. O que ele encontra de manhã lá? Um grupo de mulheres. Lídia é uma delas. E ajuda na propagação do evangelho. Depois você vê, por exemplo, Priscila. O nome de Priscila, ela vem antes do marido dela, Áquila. E isso tem uma representatividade no mundo antigo, a questão do nome da mulher vinha antes. Então, essa questão de tirar a mulher para que não possa exercer o pastorado é um equívoco muito grande de quem não conhece Bíblia. De quem não conhece Bíblia e não conhece teologia. Então, em cima disso que eu falei para o pastor, que as pessoas pegam sem se aprofundar e acaba tentando jogar isso para as igrejas atuais.
Não só o caso da mulher, mas o caso de homem com homem, de tatuagem, disso. E começa a infiltrar muitas coisas dentro da igreja. Nesse sentido que eu estou falando. Não tem um certo perigo nisso? Sim, com certeza, mas é aquele negócio de você tirar texto fora do contexto. Você tem argumentação para tudo. Você assistiu o livro de Eli? Não. O livro de Eli, anote aí, os nossos aqui que estão nos acompanhando aí, assista o livro de Eli. É um filme com Denzel Washington. Então ele tem o Denzel Washington, que é aquele que guarda a palavra do mundo que foi destruído, que guarda a Bíblia no coração. E ele vai transmitir para os povos que virão depois. E tem o vilão da história que ele quer esse livro. Nós temos Denzel Washington, que representa o mocinho do filme, que está levando a mensagem de Eli, que é Deus em hebraico. Eli é Deus em hebraico. O livro de Eli. Ele está levando para um renascimento do mundo, a partir de uma ética do pensamento divino, etc. E esse vilão, o maldoso da história, ele quer esse livro para legitimar as mazelas dele. Você entende que a Bíblia é assim, se você tiver uma boa argumentação, você usa ela para o mal. Você consegue usar ela para o mal. Né? Se é uma pessoa que fala bem, tem bom conhecimento, ele consegue enrolar todo mundo. Consegue enrolar todo mundo. Né? Agora, é uma ferramenta que nos é dada para praticar o bem. Agora, todos estarão diante de Deus um dia. E a gente vai prestar conta do que a gente fez com essa instrumentalidade que ele nos deu. Carta aos Romanos fala muito sobre a questão do homossexualismo. Veja bem, eu não faço nenhuma distinção da pessoa. Eu sou pastor, se pedirem para eu realizar um casamento homossexual, eu me reservo no direito de não fazê-lo. Mas você odeia? Não, muito pelo contrário, eu os amo como Cristo amou a todos. É, então, basicamente é isso. A Carta aos Romanos, como eu disse, fala muito sobre essa questão. A questão da tatuagem é uma questão muito antiga. Uma vez até dei um estudo na nossa igreja, numa reunião de obreiro. Ela, quando lá em Números, né, fala sobre a tatuagem, porque as pessoas faziam isso e causava infecções, que não era tatuagem como é hoje, tá? Era com risco, com ferro, com essas coisas, pedra. E eles faziam isso de forma a dilacerar o seu corpo para invocar espíritos. Isso fazia parte das culturas. Então, quando Moisés chama o povo, está levando o povo um novo para constituir uma nação, não. Agora, sobre regras e éticas divinas, ele deixa de lado essas coisas. Isso é um requisito para você entrar ou não entrar no céu? Não, não é. Crê no Senhor Jesus Cristo, tu e tua casa, e serás salvo. Esse é o mandamento. Né? Então, a questão da tatuagem, ela está mais ligada à ética cristã. Você é cristão, você precisa de colocar escrito Jesus no braço, ou sei lá onde? Não, você tem que colocar Jesus no coração. Meu filho fez uma pergunta para mim uma vez: pai, eu quero fazer uma tatuagem da assinatura da mãe no braço. Aí eu conversei com ele e falei para ele: olha, eu acho que você tem que levar a sua mãe no coração e nos ensinamentos que ela te transmitiu. Você não precisa de uma tatuagem. Só falei isso. Ele não precisou mais de fazer tatuagem no braço, entendeu? Então, é assim, está mais ligado a uma questão ética. Isso não tira e nem põe ninguém no céu. Tá. Tem muito a ver com o que a gente tem no coração, viu, Carlos? Viu, pastor? Tem muito a ver com o que a gente tem no coração. Se eu tenho Jesus no coração e transformação, eu entendo que eu não preciso de fazer isso. É o que eu estava conversando com um jovem esses dias aqui, que eu falo assim, eu também não vejo maldade na tatuagem em relação ao que o pastor está falando, de influenciar em dar no céu ou não. O que eu vejo é o seguinte, pastor, exatamente em cima do que eu estou falando, da interpretação daquilo que eu acho certo ou não, daquilo que eu vejo maldade ou não. Até citei o exemplo. Você surge um desejo no meu coração de fazer uma tatuagem com o nome dos meus filhos, aqui, como todo mundo é costume. Tá, olhando para isso, qual o mal que você vê nisso? Nenhum.
Eu também não vejo. Eu, Mas, eu. porém, o que eu vejo? Eu não vejo mal nenhum. Mas, porém, tem uma pessoa, e aí é isso que eu falo com a interpretação, que quer fazer uma caveira. Qual o mal que tem nisso? Então, pastor, eu não vejo mal nenhum você fazer o nome dos teus lindos e queridos filhos no braço. Mas isso não lhe pega bem. É pecado? Não. Não. Mas como a sociedade e aqueles que olham para você como pastor vão ver isso? Sim. Você entende? Você acaba escandalizando até. Exatamente. Então, assim, as pessoas não têm essa compreensão de que essa tatuagem não te torna melhor e nem pior ser humano. Entendeu? As pessoas não têm esse discernimento. Você, Elas julgam por causa disso. por mais que Agora, alguma. é diferente. É diferente de você fazer uma caveira. Então, Entendeu? mas é o que É eu citei. diferente. Mas é o que eu citei, pastor. É aí que eu citei. A pessoa que deseja caveira, ela vai achar argumentos para falar que não vai ter nada demais. E aí começa a trazer coisas que realmente fogem muito daquilo É, que nós seguimos, né? o que representa uma caveira? Morte, Morte. sequidão, cemitério, É, trevas. mas conversa com alguém que quer fazer uma caveira. Você vai ver se ele não usa argumentos para falar que não é bem Então, assim. mas quando uma pessoa vem cheia de argumentos para você, você é como é, você é pastor. Sim, Você percebe quando uma pessoa vem até você contar uma situação que ela, na realidade, já tomou a decisão. Ela traz para você só para ouvir a sua legitimação. Ah, tipo assim, ah, não, o pastor falou que eu podia fazer. Mas, na verdade, ela já queria fazer. E sim. você não vai mudar a opinião dela. Né? Então, é É. assim, ela só quer uma legitimação de uma autoridade espiritual. Não, Então, muitas vezes a gente chega diante das pessoas e elas vêm já com essa ideia formada e querem te colocar numa situação difícil, né? mas assim não é nem só para tatuagem, é muitas coisas, né? Que as pessoas Mas vêm sim, com os seus argumentos querendo. exatamente. E tem uma pergunta aqui do nosso irmão Glauber, eu achei interessante. Falando de influências, tem muito a ver sobre isso. De influências, podemos dizer que o conceito armeniano nos influencia até os dias de hoje? Ou é errado dizer dessa forma? Jacob Armínio. Ele defendia a graça ilimitada, né? A liberdade do homem em relação a ser salvo ou não. O debate entre Calvino e Armínio, que um defende a predestinação e o outro o livre-arbítrio, é um debate que entre eles mesmos, né, ou entre os pensamentos, eles sempre deixaram margem para a soberania de Deus. Olha, Deus pode escolher alguém para uma salvação? Pode, ele é soberano, certo? Se a gente for olhar para a vida de Davi, por exemplo, você vai perceber isso aí. Davi cheio de equívocos, cheio de coisas erradas, mas Deus escolheu ele para ser aquele que a geração dele viria o próprio Cristo, né? Então, é assim, Deus escolheu para isso. Deus é soberano. Mas, de forma geral, a gente tem a liberdade, e por amor, né, de Deus para conosco, a liberdade de escolher entre andar com Deus ou não andar com Deus. E aí você vem a questão da pergunta das igrejas. Nós temos as duas linhas nas igrejas. Nós temos, na mesma igreja que prega o livre-arbítrio, nós temos a seguinte afirmação: vós sois escolhidos desde o ventre das suas mães. Isso é predestinação. Você entende? Há um toque arminiano no meio do calvinismo. Então é assim, isso é uma construção. Vamos lembrar que isso é uma construção humana, tá? Esse pensamento calvinista e arminiano é uma teologia construída por homens. É uma interpretação do homem. Né? Jesus, ele disse assim, ó, todos que vierem a mim, né, eu jamais os lançarei fora.
Tome a tua cruz e venha após mim. Agora, a questão é, quem tem coragem de tomar a cruz e vir após Jesus? Você tem a liberdade de escolher ou não. Porque seguir a Jesus é abrir mão de muitas coisas, né? E abrir mão de muitas coisas. Né? Mas, assim, as igrejas, elas trazem tanto coisas de predestinação como de livre-arbítrio. Elas apresentam, às vezes, no mesmo culto, você vê uma análise teológica mais crítica, você consegue perceber as duas coisas. Mas, na minha opinião, isso é a coisa menos importante. O importante é andar com Cristo e não se preocupar com a questão de sou escolhido ou não sou escolhido. Uma coisa eu tenho certeza, ele morreu na cruz por todos. E a Bíblia também me diz que não há alegria no coração de Deus quando alguém se perde. Certo? Certo. Vamos lá, mais uma aqui para nós já encerrarmos aqui daqui a pouquinho. A eclesiologia carece de reforma bíblica? Então, a eclesiologia é a igreja, né? A palavra eclesiologia vem de eclesia. Né? Então, a eclesiologia é um tema tratado na igreja institucionalizada, certo? Na igreja prédio, com as suas regras, com os seus costumes, enfim. Isso é eclesiologia. Dentro da eclesiologia, das igrejas, né? Do movimento eclesiástico, todo momento precisa-se de reforma. E pode ter certeza que Deus vai providenciar esse momento assim, se os homens não o fizerem. Lá, Lutero fez essa reforma. Na igreja anglicana, esse movimento aconteceu. Na igreja americana, a Rua Azul é um exemplo de uma reforma eclesiológica. A partir da Bíblia. É assim, voltar às raízes bíblicas. No caso do cristão, voltar às raízes dos evangelhos. Isso é uma reforma eclesiástica. Se você pegar o dia que a música na igreja for mais atrativa do que a pregação, precisa de uma reforma. O dia que o movimento, o culto dos jovens for mais atrativo que o culto de ensino, precisa de uma reforma. Todas as vezes que a palavra de Deus, enquanto pregação e ensino para o povo, estiverem em evidência, está tudo bem. Agora, quando começa a virar espetáculo, atrativo, reuniões festivas, você está fugindo da pregação do evangelho, tá? Porque é uma grande enganação, por exemplo, eu fazer um monte de eventos na igreja, atrair um monte de jovens o tempo todo, um monte de irmãos, aquilo disso, aquilo do outro, aquilo do outro. E a igreja sempre cheia. Mas o amadurecimento acerca do conhecer a Deus, que é Oséias isso, né? Conheçamos e prossigamos a conhecer a Deus. Quando esse exercício não é praticado, então precisa de uma reforma. Voltar às raízes da Bíblia. Então, vamos lá. Eu sou menos teólogo que o pastor. Eu já vou logo no coisa. O pastor respondeu meio que nas beiradinhas, né? Para não. Então eu vou ser bem pontual. Então a igreja de hoje precisa de reforma. É complicado você falar de forma contundente, né? Porque nem todo mundo está preparado, pastor Carlos, para ouvir algumas verdades. Sim. E quando você fala de uma forma mais tranquila, né? Eu entendi o que você falou, mas quando você fala de uma forma mais tranquila, a ideia é que leve as pessoas, pelo menos, a refletir. Sim. Por exemplo, se eu chegar e te afirmar o que nós seguimos hoje, não é um cristianismo dos primeiros discípulos. Eu te afirmo isso. O que nós seguimos hoje é um cristianismo que nasceu de um cristianismo constantinizado, de um imperador, que usou o cristianismo para tentar salvar o seu império. E aí você vai estudar sobre esse indivíduo, ele se batizou nas vésperas da morte dele.
porque ele mantinha culto aos outros deuses também. Então você vai... O que nós temos, a sistematização humana, ela é boa porque ela trouxe até hoje os ensinos, ela traz a igreja no movimento até hoje, e dentro desses movimentos, mesmo que movimentos que eu possa julgar errado, Deus ainda está agindo no coração de pessoas e transformando pessoas. Entendeu? O que eu acho é que nós temos que voltar a uma pregação mais responsável da palavra de Deus. Uma pregação que gere em mim e em você, nos ouvintes, assim, a alegria de viver, apesar das dificuldades. Mas, acima de tudo, a alegria de morrer em Cristo. Porque ninguém vai a Cristo se não morrer. Todo mundo preocupado com a volta de Cristo. Nós estamos com 87 mil pessoas mortas devido ao Covid, infelizmente. E nós sentimos por isso. Mas são pessoas que já foram ao encontro do Senhor. A minha Letícia já foi a um encontro do Senhor. E quando ela despertar, segundo a minha compreensão, nós estaremos lá despertando com ela também. Bem. Muito obrigado pela resposta. Não, isso aí. Só mais duas aqui para a gente acabar rapidinho. Pastor, o que o pastor acha em relação a tantas igrejas sendo abertas hoje? Porque hoje sei lá, o que passa na cabeça do povo. Que a gente, esses dias estava conversando com o pessoal aqui. Um exemplo que nós temos aqui no bairro, onde temos a igreja de São Sebastião. Você vai ali, você dá 2 passos, tem uma igreja. Dá mais 2 passos, outra igreja. Eu falei, será que não seria mais produtivo? Aí você entra na primeira igreja, um exemplo, vai 15 pessoas. Aí você deu 2 passos, a outra igreja, mais 15 pessoas. Será que não seria mais produtivo naquela rua ter uma única igreja com 200 pessoas? Aí eu pergunto, o que leva as pessoas a abrirem congregações? Então, pastor, tem 2 aspectos aí, como todo. Você tem um movimento que ele é motivado pela grana, né? Arrancar dinheiro mesmo do povo, né? Vamos usar esse termo mais forte. Você tem as divergências do pensamento e falta comunhão. E Deus, quando não há entendimento, Deus não está. É só olhar para Babel. Quando nós não nos entendemos, é uma evidência de que Deus não está no negócio mais, não é isso? Sim. A Torre de Babel fala isso aí. Atos 2 fala que cada um falava segundo a tua língua, não é isso? Uhum. Porém, todos entendiam. Então, a comunicação, a compreensão em Atos, motivada pelo Espírito Santo. E a incompreensão, a falta de entendimento, lá na Torre de Babel. Evidencia a falta de Deus. E no entendimento e na compreensão, nós temos aí a presença de Deus. Isso biblicamente falando. Agora, são vários aspectos, né? Primeiro que se você tiver uma igreja de 200 membros, 500 membros, dificilmente você vai exercer o pastoreio como se deve. Discipulado, pastoreio enquanto discipulado. Ensinar a andar com Cristo a partir da sua referência pastoral, daquilo que você ensina. Primeiro que fica muito difícil, principalmente nos dias de hoje. Outra coisa é a questão de que quanto mais igrejas, mais pessoas vão se achegar a Deus. Por quê? Porque você tem uma maneira de pregar, o pastor Carlos tem uma maneira de pregar, talvez mais erudita, mais refinada, mas nós temos aquele pastor mais simples, nós temos na nossa igreja isso, pessoas que mal sabem ler e escrever, que falam de uma forma simples, mas cheia de autoridade de Deus. Então é assim, você tem ambientes diferentes e a palavra de Deus é pregada, né? Às vezes de uma forma mais simples, outras de uma forma mais reflexiva, para atingir povos diferentes, pessoas diferentes. Né? Esse é o aspecto bom disso. Mas, como eu disse, também tem um aspecto ruim. Tem o lado ruim disso, daquilo que as pessoas começam a abrir a igreja como se fosse um negócio. Nós sabemos que tem isso, como se fosse uma empresa. Tem gente que vende igreja de porteira fechada, né?
É um negócio, você sabe disso. Verdade. Então, existem reuniões de alto clero aí que o pau come. Olha, lá na minha região você não abre igreja, hein? Lá na minha região você não abre igreja, hein? Porque lá já tem as minhas. Então, é uma briga por território, essas coisas todas. Tem o lado positivo e o lado negativo. Pastor, estamos chegando ao fim aí. Acho que foi produtivo, deu para esclarecer algumas coisas. Acho que nós podemos fazer um resumão aí que as mudanças que ocorrem, se estiver fundamentada dentro da palavra de Deus, elas são produtivas, né? E quando as pessoas começam a fugir daquilo que Cristo quer para as nossas vidas, aí o povo também tem que abrir um pouquinho os olhos. Ou seja, nós costumamos culpar muito o líder, né? A pessoa que está na frente, que ele quer tirar proveito, que ele isso, mas as pessoas também que estão como membro, a membresia, o povo, também tem que estar um pouco mais atento, né, pastor? Porque a gente tem que saber escolher, né? E saber aonde está. Não cabe só ao líder estudar, examinar. Cabe a todos, né? Para a gente ter a certeza daquilo que realmente é de Deus e que não é, né? E o que muitos não têm pedido hoje, talvez dentro da igreja, é o dom do discernimento, né? De nós discernirmos aquilo que é de Cristo, aquilo que não é. E aí, muitas vezes, a culpa só cai em cima daquele que quer tirar proveito. Não estou passando a mão na cabeça dessas pessoas. Eu sei que eles têm a sua parcela de culpa. Mas talvez se a igreja, no geral, tivesse mais atenta, mais ligada, o que eu estava comentando esses dias com o povo, né? Se nós estivéssemos olhando mais para Cristo, se nós, tudo que nós fomos fazer, nós trouxéssemos para nós o que Cristo pensaria, o que Cristo faria, qual seria a atitude de Cristo, talvez as coisas seriam um pouco mais diferentes hoje, né? Talvez é o que tem faltado para a igreja. Olhar o que Cristo, com a ótica de Cristo. Todas as vezes que a gente tem dúvida, a gente tem que olhar para Cristo, né? Não é para Paulo, não é para Pedro, não é para João, é para Cristo, né? Porque ele é o perfeito. Paulo cometeu equívocos, Pedro também, Sim. né? Todos, e faz parte de nossa humanidade. Nós não queira ser santo, porque Deus vê em nós também as nossas falhas humanas, inerentes às nossas condições humanas. Uhum. Agora, existe um Lucas, no finalzinho do livro de Lucas, ele narra a história dos discípulos de Emaús, né? Uhum. E ele traz lá uma passagem muito bonita, que, que Jesus se aproxima dos discípulos vindo de Jerusalém, e ele começa a ouvir os discípulos sobre aquelas aflições que os discípulos estão vivendo ali naquele momento, né? E Jesus ouve primeiro. É isso que é interessante. E depois Jesus explica para eles tudo aquilo a partir da Bíblia. Então, assim, é ouvir, ensinar e partilhar. Finalizo essa minha fala com quando que eles reconhecem Jesus? Quando isso se completa. Jesus os ouve, Jesus os ensina e Jesus parte o pão junto com eles. Então, completa-se um ciclo de ouvir, de falar, né, de ensinar e também de partilhar da comunhão humana, do pão, do alimento e da comunhão. Isso nos faz compreender a mensagem do Evangelho. Se você olhar para o Evangelho, para os 3 evangelhos sinóticos, mais o Evangelho de João, e olhar para as atitudes, para as palavras de Jesus, você vai encontrar a resposta para tudo. Para tudo. Porque a Bíblia fala assim, né? O poder de Deus. Qual é o poder de Deus? O poder de Deus é quem é poderoso biblicamente? Aquele que abre mão do poder. Não foi isso que Jesus fez? Ele abriu mão do poder. Então, quem é poderoso para abrir mão do poder? Ora, eu posso julgar, posso te apedrejar, porque a lei manda isso. Mas eu não o farei em nome do amor. Então, isso é ter poder na Bíblia. Amém. É isso aí, pastor. Chegamos ao fim de mais um Café com Carlão aí. Eu sei que se deixar aqui dá para ir até meia-noite, né? Tem assunto. Vai longe. Mas foi produtivo. Achei que foi interessante. Algumas perguntas que vieram aí foi bem interessante. Deu para esclarecer algumas dúvidas.
deu para aprender um pouquinho mais aí do que é ser igreja nos dias atuais, de como surgiu. Bacana, pastor. Que Deus possa te abençoar, que eu falei, né? A gente vai deixando lançar o convite para o pastor Heitor, que eu sei que ali vai ter um pouco mais de conteúdo aí para a gente esclarecer alguns assuntos. Agradeço aí de coração. Amém. Que Deus venha abençoar poderosamente a sua vida e a sua família. Dá uma abração do Mateus aí pra gente. Tá bom? Obrigado, pastor. Obrigado a todos os irmãos aí que nos acompanharam, né? Alguns aqui de Botucatu, outros de São Paulo, de São Sebastião, enfim, do Brasil todo aí. Um grande beijo para vocês e espero ter contribuído, que não é tão simples assim falar da história de igreja em alguns minutos, na verdade. Mas espero ter contribuído um pouco aí para o conhecimento dos irmãos. Mas assim, siga olhando para Jesus. Se eu pudesse resumir tudo assim, ó, não se preocupa com as coisas que acontecem ao redor, não. Olha para Jesus, foca para Ele, ou foca nele, né? Porque existirão momentos na vida da gente que o dinheiro não nos ajuda, que a fama não nos ajuda, que o título que ocupamos não nos ajuda. Só uma coisa pode nos ajudar nos momentos de crise: fé em Jesus. Só isso. Amém, meu pastor. Amém? Amém. Um abração. Fica com Deus, viu? Até uma próxima aí. Pode ter certeza que logo, logo nós marcamos aí um outro assunto para estar conversando aí. Amém, pastor. Fica com Deus. Um grande abraço. Paz. Tchau, tchau. Glória a Deus. Aleluia. Aí o pastor Heitor aí, bem, com os irmãos, eu creio que foi um momento agradável, né? Só para nós encerrarmos aqui, o Glauber deixou aqui um comentário. Muito obrigado pela resposta. A minha pergunta tem um teor de preocupação, pois no conceito de predestinação leva os irmãos a acreditar que já está salvo mesmo se desviar. Deus abençoe pastor Carlão e Heitor. Glauber, eu também tenho, confesso que eu também tenho essa preocupação. É como eu estava falando com o pastor Heitor, né? Essas mudanças, trazer o evangelho para o interesse próprio acaba causando essa preocupação aí. Mas é isso mesmo. O pastor Marcos Paulo também entende que o problema de hoje é o evangelho pragmático, o que dá resultado exemplos, apaga a luz nos cultos, campanha de curas cultos atrativos, que não é a palavra genuína, e sim um movimento para ter igreja cheia. Realmente, é outra preocupação. Outra preocupação. Querer atrair o povo. Eu até estava comentando, já vou encerrar, não estou aqui para responder, não. Daqui a pouco o pessoal começa a fazer pergunta para mim e eu não tenho conteúdo do pastor Heitor, não. Mas esses dias eu estava comentando com o povo, né, que eu sou contra aquelas pessoas que falam que as igrejas que estão no oba-oba vivem cheia e as igrejas que pregam o evangelho verdadeiro estão vazias. Não, eu sou contra. Porque a palavra de Deus fala que o verdadeiro evangelho ele traz libertação e cria frutos, né? Então, eu creio que aonde também é pregada a palavra de Deus com seriedade e com verdade, também tem casa cheia. Mas o que o pastor Marcos Paulo falou é a verdade. Hoje em dia as pessoas estão querendo atrair o povo por, podemos dizer, atrativos do mundo, né? Estão trazendo as festas mundanas para dentro da igreja e com isso enchendo as igrejas. Mas vamos focar em Cristo, né? Vamos olhar para Cristo e acreditar que o evangelho genuíno, verdadeiro, o evangelho de amor, o evangelho que realmente faz a diferença, o evangelho da salvação, como o pastor Heitor falou, Cristo ele pode fazer todas as coisas, ele pode fazer milagre, ele pode abrir porta, ele pode curar, ele pode libertar, ele pode resgatar, ele pode fazer o que ele quiser. Mas isso não é a essência do evangelho. A essência do evangelho, ela continua a mesma. Cristo veio para nos trazer salvação. Isto basta. Bem, se nós alcançarmos salvação, já está de bom tamanho. As demais coisas ele vai acrescentando conforme a necessidade que Cristo contempla em nossas vidas. Não aquilo que nós achamos, mas que Cristo contempla. Meus irmãos, muito obrigado por esta noite, bem por esse momento que passamos juntos aqui. Eu sei que hoje estendeu um pouquinho o horário, mas devido aí ao começo que deu uma atrasada, travou, o Heitor saiu da conexão, voltou, mas foi bênção, tá bom? Mês que vem aí, na última segunda-feira, estamos de volta, vamos aí elaborar um novo assunto, um novo tema aí para nós estarmos discutindo, debatendo, conversando. Foi bom. Muito obrigado pela companhia dos irmãos. Fazer uma oração para nós estarmos encerrando esta noite.
Amém? Que Deus possa te abençoar, abençoar a sua casa, a sua família, o seu ministério, em nome de Jesus. Senhor, somos gratos, Pai, por mais esta noite, essa noite de diálogo, Pai, de debate, aonde aprendemos, Pai, através da Tua palavra, através desses ensinos, meu Pai, que o Senhor possa trazer esclarecimento à vida da igreja, que o Senhor possa trazer entendimento a cada coração, Pai, não deixando, Pai, o mal contaminar, Pai amado, a Tua igreja, mas que a graça de Deus possa se manifestar constantemente sobre cada vida, meu Pai. Ó Deus, que possamos aprender a cada dia, Pai, que possamos estar em Cristo a cada dia. Ó Deus, para seguirmos firmados no verdadeiro evangelho, Pai, naquilo que realmente faz sentido, Pai, das nossas vidas. Somos gratos, Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, obrigado, meu Deus, por mais uma noite. Amém, Jesus, louvado seja Deus. Meus irmãos, entre lá no YouTube, se inscreva no nosso canal Missão São Sebá, Facebook, Missão São Sebá, tá bom? No Instagram também, Missão São Sebá. Esteja conosco. Bem, os nossos trabalhos continuamos aí terça e quinta, às 8 horas da noite, o nosso culto online para a honra e glória do Senhor. Tá bom? Louvado seja Deus. Um beijão no coração. Fica com Deus. A paz do Senhor.